Abre sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios 5:18. Eu quero começar no 15 aqui. O livro de Efésios é depois dos 4 evangelhos, né? Aí vem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem que são as cartas, né, do apóstolo Paulo, depois vem Gálatas e Efésios. Efésios quando Paulo escreve a carta das igrejas de Éfeso, lá em Apocalipse também, né? É uma igreja que foi levantada e começa tão lindo que ele fala que os santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Então ele está escrevendo para os santos que estão aqui na congregação Flor de Barro. Amém? Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí ele dá um conselho muito, muito precioso para a sua igreja. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Espírito está com letra maiúscula. Não é o nosso Espírito, não, é o Espírito Santo. Amém? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E dá mais um conselho muito precioso: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Está dizendo assim, olha, não fiquem brigando, não fiquem contendendo, né? Não fiquem maldizendo uns aos outros, mas sujeitar, porque cada um tem um temperamento, concorda? Cada um tem sua maneira de ver uma situação e a gente deve respeitar, sujeitar e orar. Amém? Podeis assentar. Então, nós entendemos aqui, nessa carta, que o Espírito Santo iluminou, instruiu Paulo para que trouxesse a sua igreja nos dias de hoje também. Que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo também é um processo diário, progressivo. Aí você fala assim, mas pastora, qual a diferença de ser batizado, ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Paulo deixa bem claro aqui, né? Ele traz as recomendações, porque quando eu sou batizado com o batismo do arrependimento nas águas, que eu aceito Jesus como meu Senhor, Salvador, que eu faço essa aliança com o céu, essa aliança com Jesus, meu nome é escrito no livro da vida. E ali imediatamente eu passo a receber o meu Espírito, o Espírito Santo. Porque está escrito isso lá em João 3, Jesus, Nicodemo chega e vê as maravilhas que Jesus está fazendo e que foge do entendimento dele de mestre da lei, da antiga aliança. E ele fica maravilhado, mesmo sendo doutor, estudioso, ele chega para Jesus bem caladinho, né? A palavra dos juízes que ele chega à noite, né? Para ninguém ver como o doutor da lei, né? Chega lá para falar com o carpinteiro, né? Um jovenzinho de 30 anos que chega falando, olha, estou revolucionando, curando, libertando o céu da terra, né? Aí ele ficou intrigado e curioso, eu acho que aconselho também de conhecer aquele jovenzinho Galileu. E ele chega e diz assim, escuta, o que eu faço, né?
para entender, para ver, para entrar também. Ele não passa a mão não, né? Assim, nas prostitutas, ele era manso, passa mais os doutores da lei, né? Os pecadores, ele entendia, ele ia como bom pastor. Mas ali ele fala assim, olha, Nicodemo, é necessário você nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Quer dizer, o batismo do arrependimento e o batismo do Espírito Santo. Aí tinha uma doutrina chamada dos saduceus, que era a doutrina da reencarnação. Ah, se eu pequei, a Edna pecou, vai ter problema, não vai morrer, o Espírito vai desencarnar, porque o Espírito, né, nosso mundo aqui é ilegal, ele precisa de uma matéria. Ele vai pegar lá o parente dela, lá, o outro sucessor, e vai pagar o preço, né? Ele vai vir doente, vai vir sofredor, para ele poder ir reencarnando até ele ser um espírito elevado. Isso é demoníaco. Ninguém paga por ninguém, é só Jesus que pagou isso na cruz do Calvário. Jesus levou o nosso pecado. Ninguém vai sofrer no meu lugar, pagar pecado no meu lugar. Jesus levou sobre si toda a maldição minha dos meus antepassados. Ele levou na cruz do Calvário. Aí ele falou assim, não, Nicodemo, está errada essa doutrina, não é desse jeito não. Você precisa nascer da água, não vai entrar no ventre. Nicodemo diz, eu vou ter que entrar no ventre, reencarnar, crescer, entrar na criança e nascer de novo. Não. Nascer da água e nascer do Espírito. Eu creio que todos aqui já nasceram da água do Espírito. Se não, hoje à noite, que vocês tomaram a decisão, pastor, eu quero nascer de novo, eu quero ser regenerado, eu quero ter o meu passaporte carimbado para o reino, para o céu. Se hoje Jesus voltar, você me chamar hoje, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o caminho, Ele é o caminho. Eu já peguei esse caminho, não estou mais desviado dos caminhos, eu estou nesse caminho, e eu estou nessa verdade, eu recebo essa vida. Então, Jesus disse, necessário vos é nascer da água e do Espírito, senão você não vai nem ver o meu reino, e muito menos entrar no meu reino. Então, quando nós passamos nesse processo de regeneração, agora sim, começa o processo da santificação, que é dia após dia, toma a tua cruz e seja discípulo de Jesus. Discípulo não caminha na frente de Jesus, discípulo não caminha nem do lado, mas é nas pegadas de Jesus. Eu vou seguindo o discípulo, vou seguindo Jesus todos os dias. E como que eu sigo Jesus? Aí ele falou assim, olha, vocês sozinhos não vão dar conta, porque a carne é fraca, porque nós somos formados de corpo, nós somos um espírito que Deus soprou, o ar de Deus. Então nós somos um espírito, nós possuímos uma alma. Essa alma, as emoções, o intelecto, a razão, a inteligência, as emoções, os sentidos, é a nossa alma. E nós habitamos na matéria, que é o nosso corpo. E Deus não está muito preocupado por nosso corpo, mas está preocupado com o nosso espírito. Porque Ele recebe o comando do céu. Quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, imediatamente o véu rasgou lá e eu tenho livre acesso agora ao trono da graça. Agora eu estou, não precisa mais o sumo sacerdote lá e fazer oferenda no meu lugar e ter a comunhão para mim. Não, Jesus abriu o caminho, o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje eu entro com livre acesso na presença dele, pelo novo e vivo caminho, Jesus. E ele diz, espera aí, que o Consolador agora vem para habitar e te ajudar à santidade. Então, Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam não parar só no batismo, vocês precisam progredir. Então, sejam cheios, porque se vocês não forem cheios do Espírito Santo, a hora que a alma estiver cansada, que vocês forem passar por uma luta, por uma prova, a
A hora que vocês estiverem no mundo, que vocês foram perseguidos, injuriados, vocês não vão desfalecer, não vão perder a alegria, não vão perder a fé, não vão perder o ânimo. Vocês vão ser fortalecidos no Espírito Santo, não vão precisar beber vinho para esquecer a dor da família, nem a cachaça, nem a cerveja, nem a droga. Vocês não vão precisar de nada para massagear a alma de vocês. Não precisa da prostituição para massagear, para ter momentos passageiros que passou, acabou, aí volta pior, aí vai para a depressão, aí vai para os remédios, aí não dorme de noite. Vocês não vão precisar, sabe por quê? Porque vocês vão estar cheios da presença do Papai, cheio do meu Espírito. Vocês vão estar cheios da presença do Altíssimo através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trazer o quê? Alegria. O Espírito Santo vai trazer o quê? Paz. O Espírito Santo vai trazer o quê? Contentamento. Aí ele diz aqui: não vos embriagueis com o vinho, porque o vinho, ele tira entendimento, ele tira a nossa essência humana, ele traz contenda. A pessoa fala o que não quer, faz o que não deve, quando volta a si, fica com vergonha. Muitos daí, até eu já atendi pessoas agora, sabe? Por quê? Que eu aguento os xingamentos, porque é no xingamento que a pessoa alcoólatra, ela amortece a consciência dela, sabia? Ela faz de tudo para ela ser injuriada, porque amortece o julgamento, ela diz: não mereço, porque é uma judiação, que o Satanás daí entra com os seus demônios. Por isso Paulo está dando esse conselho: não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é um processo dia após dia. É permitir que Deus venha falar, que Deus venha nos capacitar de ter uma vida de oração. Ele diz aqui, falando entre vós com sal. Por que eu vou fazer uma rodinha de mulheres ou mesmo varões para falar coisas que não edificam? Ou murmurar, falar mal, brigar e contenda? Não é melhor levar tudo para o altar para o Senhor? Não é melhor a gente compartilhar com o Senhor? Então faz salmos para reunir, para contar os testemunhos, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graça, agradecendo pelo dia. Mas hoje está assim, mas hoje eu não estou bem, hoje eu estou bem mal, e TPM, e as mulheres, os homens hoje no meu serviço, não, vai para o joelho, vai orar, vai louvar, vai adorar, põe um louvor, põe uma adoração, e aí o Espírito Santo vai trazendo a presença, né? Permitir que essa presença guie completamente ações e pensamentos. Concluindo, cada dia vai matando o seu ego, dia a dia. Todos nós temos uma fraqueza, sabia? Nós temos. E esse dia eu estava falando, uma pessoa disse assim: pastora, eu vou falar o que ela falou para mais de 1000 pessoas agora, seminário da Tânia Teresa. Eu via ela com tantas joias, a pastora Tânia Teresa, todos conhecem aqui, e pulseira de ouro, e o Espírito Santo foi lá, que ele confidencia, acho que ele falou assim: fala para Érica, por que tanto ouro na tua mão? Pastor, no primeiro dia eu falei assim: nossa, ela é vaidosa, né? Olha só a nossa mente carnal. Ela é tão usada, mas tão vaidosa, precisa tanto ouro. Pois você acredita? Ela disse assim: vocês estão vendo quantos ouros, quantas pulseiras? Meu marido dá uma pulseira a cada 10 anos de casamento, faz 50 anos, tem 5 de ouro. Aí ela falou: sabe por quê? Porque essas mãos um dia cataram o lixo para comer no lixão e levar para os meus irmãozinhos. Uma mãe drogada que deixava a gente passar fome. E o pai, nós nem sabemos onde estava. Então essas mãos
fuçar o lixo. E Deus, quando me restaurou, aquela juíza foi resgatada do lixão com 14 anos pelo pastor Otto, que levou ela para a igreja. E ela aceitou Jesus. E depois eles se casaram. E eles são uma bênção hoje. Ela falou: cada vez que eu olho para as minhas mãos, eu vejo a obra que Deus fez. Eu falei: glória a Deus. Aleluia. Então eu falei assim, às vezes eu fui assim, eu tinha um calçado e uma roupa para missa. Tinha um calçado todo. Então eu passava nas lojas para dar vestido. O cartão já tinha estourado para eu pegar aquele vestido. Quando eu olhei no meu guarda-roupa, eu falei: mas eu não sou centopeia. Temos calçado e cuidando, e até hoje eu ganho um ou do outro. Eu ganho um, eu falei: eu não sou centopeia para ter tanto calçado. Essa era a fraqueza. Por quê? Porque eu tive essa dificuldade na minha mocidade, na infância. Mas a gente tem que daí ter domínio próprio. E ser cheio do Espírito, porque não é fácil passar a mulher, mas toda bonito que te agrada. Mas eu tenho lá não sei quanto. Por quê? Por que eu preciso de ter uma dúzia, duas dúzias, 3 dúzias? Então eu sei que eu preciso ter domínio. E preciso que o Espírito Santo fale assim: Edna, você tem que fazer voto? Para de fazer voto e para de comer, porque você não tem essa gula, mas você tem gula pela roupa. Faz voto 1 ano, Senhor, sem passar meu cartão de roupa nenhuma. 1 ano. Você quando vem uma casinha, pastor. 1 ano. Então, nós precisamos conhecer a área da fragilidade da nossa carne. Porque Paulo estava dizendo: esvazie de suas próprias vontades e mergulhe na graça e na presença do Espírito Santo. Quando eu conheço a minha fraqueza humana, a minha fraqueza é inveja da grama do vizinho, pois eu vou abençoar todos os dias. Todos os dias eu vou abençoar. Fala: Senhor, obrigado porque Ele tem. Se Ele tem, porque Ele merece. Qual é a minha fraqueza? É ira e bater nas pessoas, nos filhos, ou sem motivo, às vezes porque eu quero me extravasar? Não, Senhor, eu vou matar a minha carne. Eu preciso me encher, não das obras da carne, mas do Teu Espírito Santo, da Tua presença. Eu preciso me encher da Tua glória. Eu quero ser rapidinho. Eu coloquei aqui: vamos aprender com o apóstolo Paulo um pouquinho. Então fiz alguns tópicos aqui rapidinho para iniciar não só esse esvaziar, né? Mas vamos lá no livro de Atos 9, como Paulo chegou aonde ele chegou para escrever para a igreja de Efésios. Com propriedade ele pôde trazer, inspirado pelo Espírito Santo, o que é enchimento do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, um pouquinho aqui atrás, Atos 9. Atos 9. Diz a palavra do Senhor assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Ele disse: levanta-te, e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E no 15, disse o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, eu quero dizer que um dos princípios para ser cheio do Espírito Santo, além de esvaziar-se do seu ego, também é reconhecer o teu chamado e levar a sério, arrepender da fé. De perseguidor, ele tornou perseguido.
Antes eu perseguia, agora eu sou perseguido. Antes eu atacava as pessoas, minha família. Hoje, muitas vezes eu sou atacada, mas o Senhor me guarda, esvaziando de si mesmo e deixando que o Espírito vai tomando lugar. Agora eu já conheço o meu chamado. Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Jesus nos chamou para curar pessoas, para libertar pessoas. Não é para ficarmos somente recebendo. E para isso o Senhor vai nos enchendo da presença, vai dando os dons espirituais. E você vai então ativando esses dons, dia após dia. Aí o Senhor vai te dando um amor para o perdido. O Senhor vai te dando a misericórdia para estender a mão. Você vai conhecendo o teu chamado. Paulo achava que o chamado dele era matar cristão. Mas agora, Paulo reconhece que o chamado dele é ser levantado para restaurar vidas, para levar o Evangelho, para saquear o inferno e para povoar o céu. Amém? Amém? Paulo agora sabia que ele estava sendo limpo do Saulo. Então o nome mudou. Não chamará mais Saulo, mas Paulo. Nós somos filhos do Altíssimo. Não é o crente. É a crente, é aquele que crê. Todo mundo pode fazer coisa errada, mas o crente não. Não, porque diz que é crente. Não, diz que é crente. Por quê? Porque nós carregamos a essência, o nome do Senhor Jesus. Somos cristãos, pequenos cristos. Amém? Amém. E também a vida, e nós vamos ver em Atos 20, o que ele nos ensina aqui também. Atos 20, diz assim, olha, 17: tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Agora eu tenho um coração misericordioso. Eu não vou pagar dente por dente, olho por olho, mão por mão, não. Se alguém te ofender, você perdoa, ora. E se você puder abençoar, abençoa. Mais bem-aventurado é dar. Nós vamos tirando todas aquele bicho que nós recebemos na nossa caminhada desde a infância, que nós trazemos. Pessoas tão avarentas, que deixam estragar as coisas, mas não abençoa o seu próximo. Não tem misericórdia. Não tem. Ontem eu fui no aniversário do meu filho e sobraram várias coisas. E eu falei, eu vou, já era tarde, era quase meia-noite, eu vou levar esses pães e o bolo. E sobrou todinho o bolo, né? Aí eu estava com o meu neto, vai levar isso? Eu falei assim, não sei, eu senti de levar. Quando eu parei o carro em frente onde eu moro, tem uma lixeira, e tinha um senhorzinho fuçando o lixo, quase meia-noite. Aí eu falei, olha, por que o Espírito Santo mandou trazer? Aí o Espírito Santo está em nós, ele vai nos guiando. Ele vai nos guiando. A gente não entende muitas vezes. Mas por que será que está acontecendo isso? Ele está te guiando. Ele toma a direção. Ele toma o volante nas nossas vidas. E ele começa a nos guiar. E quando eu parei, eu disse, o senhor quer esse pão, esse bolo? Vocês viram a vida daquele homem. Vocês viram, parece que ele ganhou um banquete. Ele pegou aquele pão e aquele bolo. E ele falou assim, olha, nem o meu cachorro vai sobrar, porque é bom demais essa coisa. Então, o Espírito Santo, ele vai te guiando. Ele vai, você fala, meu Deus, eu não sei nem por que eu estou aí. Quando chegar, você já sabe o que vai acontecer. É assim.
É assim, é desse jeito. E quero te falar uma notícia tão boa. E quando Paulo, ele vai fazendo a obra ali, a primeira viagem missionária, a segunda viagem, a terceira viagem missionária, estava tudo preparado para ele, até o cobre que picou ele foi com fogo. Nem veneno trouxe para ele. Nada. Porque Deus, quando você se coloca nas mãos dele, para ser bênção nas mãos dele, o Espírito Santo de Deus vai te enchendo de tal forma que você fala assim: estou maravilhado, o Senhor me levou em tal lugar porque precisava, eu tinha que ser abençoado, ou eu abençoei. Amém? Então, mais bem-aventurado é você servir do que ser servido, porque o Pai te serve, te dá o melhor. Amém? Eu fui nesse seminário da pastora Tânia Tereza. Eu estava com duas irmãs, e uma é bem abastada, mas na hora eu vi 2 livros. Aí eu falei: não, vi vários livros. Aí eu vou levar esse aqui. Ela também colocou para mim. A hora que ela abriu a bolsa, eu falei: meu Deus, esqueci minha carteira. Eu falei: de maneira você vai ficar sem, você vai levar teu livro. Peguei o livro e dei de todo o meu coração para ela. Aí ela chegou e nós vamos nos outros seminários, Telemaco Borba, agora segunda, terça e quarta. Já era bem tarde e eu vi lá uma mensagem dela. E ela falou assim: já fiz a nossa inscrição. Eu disse: daí passa o Pix. Aí ela falou: não, é presente. Então, sabe, é assim que Deus faz. É assim, eu não fiz aquilo para ela me retribuir. Nem imaginei, nem pensei que fosse fazer a minha inscrição. O Espírito Santo quer nos usar dessa forma. Ele quer fazer isso na igreja de uma forma poderosa. Ele quer nos abençoar. Por isso, o Senhor tem trazido a sua palavra em cheios. Agora em Atos 16. Atos 16, diz assim, ó. 16, 15. Depois que foi batizada, fala de Lídia, não, 16. E aconteceu que indo nós, 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu um encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E ela fez isso por muitos dias. E vendo os seus senhores, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao espírito, o espírito imundo: assim como nós somos cheios do Espírito Santo, que nos faz servir, que nos faz ter comunhão com o céu, que nos faz servir ao Senhor com discernimento, assim Satanás, ele arromba o coração, e Satanás tem pessoas que trabalham a favor dele. Espíritos imundos estavam nessa jovem, e ela adivinhava, vinha vários dias e dava lucro para os seus senhores. E Paulo voltou e disse ao Espírito, não disse a ela, veja bem: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram todos soltos da prisão. Então, o louvor e a adoração na vida do crente, do homem e da mulher, ele traz o céu na terra. Ele abala céus e terra. Eles estavam cheios do Espírito Santo, porque quando a gente ora, quando nós adoramos e louvamos, a presença do Senhor, ela se manifesta de tal forma que nós ficamos maravilhados. Eu, por muitos anos, já dei testemunho aqui, né? Faz 7 meses, 8 meses, vai fazer isso agora, que sou meu senhor, que foi meu esposo, mas
quando eu me converti, em 1983. Eu fiquei 5 anos só orando. E eu não via muita coisa mudando. Não via. E ele ficava a noite toda, coitado. Chegava bêbado e os espíritos perturbavam. Ele não dormia. Eu dava aula, levantava muito cedo. As crianças também não dormiam. E eu ficava vigiando para não fazer nada de mal com as crianças. Tinha 3 filhos. E uma noite, ele andando para lá e para cá, conversava, não era agressivo, mas ficava perturbado. E eu comecei a cantar. Eu peguei o inário e comecei a louvar baixinho. De repente, eu estava cantando em língua, um cântico que Deus me deu em hebraico. Esses dias eu cantei as meninas lá, cara, mas não é sempre, né? Mas quando eu canto, Deus cura, Deus liberta, e Deus batiza pessoas no Espírito Santo, é muito lindo. E eu ganhei aquele cântico, adorando o Senhor nas madrugadas. E nunca mais, meu esposo faleceu agora, nunca mais ele ficou sem dormir uma noite. Naquele cântico, pastor, ele voltou para a cama, deitou e dormiu o sono do justo. Eu digo para você, cante, adore, quando a luta estiver mais ferrenha. Porque é fácil quando você louva, quando tudo vai bem. Chama-se louvor, como que é que eu sempre falo? Sacrifício de louvor. Esse é o que dá aqui para sacrifício de louvor. É quando você não está vendo nada, mas você louva. Quando você não está vendo, Paulo não via nada, que nem Silas. Ele só via os seus pés presos nos grilhões ali. Ele só via suas mãos presas. Ele só via 4 paredes. Os olhos físicos. Mas os olhos do Espírito, eles viam o céu aberto. Eles viam o Senhor que lá atrás havia aparecido para ele e disse: por que me persegues? Levanta-te, e eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu nome. E aqui Paulo estava sofrendo pelo nome de Jesus. Então ele lembrou que quem comissionou ele não foi a carne, não foi o sangue, foi Jesus. Se Jesus já tinha falado que ele ia sofrer, então ele estava se regozijando porque ele ia sofrer. Se Jesus falou que ele ia sofrer perseguição, então ele sabia que verdadeiramente estava no caminho certo, que ele não tinha feito nada errado. Quando Jesus fala para nós: tenha bom ânimo, porque eu estou contigo, você vai caminhar nessa fé, esse será teu escudo na tua caminhada e o enchimento da presença do Espírito Santo. Quando o Senhor fala assim: não te deixarei e nem te desampararei, porque na palma da minha mão está a marca dos cravos que eu paguei, teu nome está aqui, na palma das minhas mãos. Então nós nos levantamos na força do Espírito Santo e nós dizemos: temos promessa do Senhor. O Senhor nos visitou, o Senhor nos fez promessa, nós nos alegramos, e aí o Espírito Santo vem e te enche, e te traz força, e te traz ânimo, e te traz coragem. Mas se nós olharmos só para baixo, para as nossas enfermidades, para as nossas lutas, para as nossas perseguições, nós vamos sucumbir, nós vamos perecer. Mas se nós olharmos para o autor e consumador da fé dos nossos corações, nós levantarmos os nossos olhos e dizer: Jesus, hoje é o dia que o Senhor falou que estaria comigo também. Estarei convosco todos os dias. Estarei convosco da segunda a domingo. Não vou desamparar. Não vou abandonar vocês. O Senhor quer que nós caminhamos nessa graça, nessa fé, que nós caminhamos louvando, adorando o Senhor. Eu não tenho nenhum motivo para adorar, pois adore, porque você verdadeiramente, pela fé, você já está trazendo a presença e os motivos da tua salvação para adorar. Sou salvo, Jesus. Sou salvo. Esse é o jogo motivo.
O Senhor me chamou nessa graça. O Senhor me chamou nessa fé. O Senhor me chamou para, me resgatou e me chamou para dar a cidade celestial, o céu. Então eu quero te louvar hoje, eu quero te adorar. Eu não estou vendo ainda, Senhor, a vitória, mas eu já te louvo por ela. Eu já te agradeço, porque o Senhor não vai deixar o inimigo prevalecer contra a minha vida, contra a minha família. Eu te convido a estar em pé, em nome de Jesus, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, e Ele vai operar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, assim como Ele fez com Paulo, que as prisões veio terremoto e moveram os alicerces e abriram-se as portas. O Senhor está dizendo nessa noite, quando você começar nesse nível de adoração, nesse nível de fé, os alicerces vão ser movidos pelo poder da glória do Altíssimo. Os terremotos do Senhor acontecem, mas não é para nos matar, é para nos fazer mais fortes, é para abrir as portas que ainda nos mantêm presos, muitas vezes na nossa negligência. Paulo diz, não sejam nécios, mas sejam diligentes, mas sejam fervorosos, mas orar em todo o tempo, mas adorar, coloca louvor na tua casa, com louvor de adoração, em nome de Jesus. Não se conforme quando o inimigo vier colocar cerqueira na sua casa, não se conforme. Fala assim, em nome de Jesus, minha casa é casa de oração, é casa de adoração. Aqui habita o Senhor. Aqui, Satanás, você aqui não vai ficar não, porque aqui é casa de adoração, ok? Tem um altar, eu fiz o meu quarto de adoração, tem o teu lugar de adoração, tem o teu quarto de guerra, teu quarto de oração, teu lugar do a sós com Deus, teu lugar teu momento de adoração, e você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida e através da sua vida, da sua descendência, e serão poderosíssimos na terra, poderosos, Pai, em nome de Jesus. Se Deus falou, só levanta a sua mão. Se Deus tem falado com você, e você quer dizer, Senhor, eu quero ser esse homem, essa mulher cheia do Teu Espírito Santo a partir de hoje. Senhor, eu me comprometo a fazer da minha casa, Senhor, uma casa, Senhor, de adoração, de louvor, de oração, Pai. Sou um homem ou mulher de oração. Vou estar orando, mortificando, Senhor, ó Deus, a minha carne, Senhor, levando para a cruz, meu Senhor, toda, Senhor, ó Deus, ó Pai, tudo aquilo que, ó Deus, impede do Senhor me encher da Tua presença, do Senhor me encher da Tua glória. Eu quero, Senhor, ser, Senhor, ó Deus, ó Pai, um vaso de honra, um vaso de bênção nas Tuas mãos. Vem e enche-me do Teu azeite, vem e enche-me, Senhor, da Tua glória, vem e enche-me, Senhor, da Tua presença, para que eu possa, Senhor, levar o Teu Evangelho, falar, Senhor, das Tuas maravilhas, para que eu possa, Senhor, ó Deus, caminhar, Senhor, ó Deus, livre, verdadeiramente liberto de tudo aquilo que tem impedido de eu realizar a Tua obra. Senhor, me levanta como levantaste Paulo, levantaste, Senhor, os discípulos, apóstolos, como levantaste homens e mulheres no passado. Levanta hoje, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quero exalar o perfume de Cristo, quero, Senhor, ó Deus, ser um vaso de bênção nas Tuas mãos, Pai. Levanta-te, Senhor, em meu favor. Pai, em nome de Jesus eu oro por essas vidas que estão com as suas mãos levantadas e peço que o Senhor nos visite. Doce Espírito Santo, que Tu venhas encher essas vidas. Senhor Jesus, opera Tuas maravilhas, como fizeste, Senhor, no passado. Tu ainda faz hoje através do Teu Santo Espírito, Senhor. Eu vejo, Senhor, uma mão estendida, e o Senhor está te visitando. Santo, Santo, Senhor. Oh Deus, se alguém aqui ainda não tem o batismo do Teu Espírito Santo,
Eu te peço, Pai, mesmo, Senhor, nesse quarto de oração, nesse lugar que essa pessoa se ajoelha para orar, ela vai receber esse batismo, Pai. Ela vai receber a tua presença. Ela vai receber, Senhor, porque o Senhor vai soprar, Pai. O Senhor vai soprar do teu Espírito. O Senhor vai visitar, Pai, porque o coração dela está desejoso. Está, Senhor, ansioso, Senhor, e desejoso de ter, Senhor, ó Deus, ó Pai, abundantemente a tua presença. De ser abundante, Senhor, ó Deus, ó Pai, a ação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, liberta, Senhor, lares aqui. Liberta, envia anjos, Senhor, ali. Anjos que vão, Senhor, guerrear. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vejo, Senhor, eu vejo o fogo santo queimando algo espiritual em casas aqui. Eu vejo o anjo do Senhor queimando. Deus vai te dar sinais por esses dias de livramento, de libertação que Ele está fazendo nessa noite, na tua casa, no meio dos teus. Oh Deus, obrigado, Jesus, porque eu sinto como, Senhor, ó Deus, a fumaça mesmo, Senhor, do Senhor derramando da tua glória, Senhor. Tu limpando, Senhor. Tu fazendo uma limpeza santa em vidas que têm, Senhor, gemido e chorado na tua presença. Pai, em nome de Jesus, glorifica teu nome, Pai. Glorifica, Senhor. Veja também o Senhor derramando azeite. Se você está sentindo sobre as tuas costas, que está assim como se estivesse derramado algo muito fresco, assim. O Senhor está te ungindo, está derramando azeite fresco, que está sobre a sua cabeça, que desce, aleluia, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso favor, por tudo que o Senhor está fazendo, e certamente continuará a fazer, para a glória do teu nome e para a alegria do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se vocês quiserem receber uma oração da pastora Edna, eu aconselho que você venha aqui para que ela ore por você. Eu quero agradecer ao pastor Edna pela palavra que o Senhor colocou na boca da irmã. E os irmãos são testemunha de quanto isso é uma realidade. Nós já estamos vivendo as mudanças na nossa congregação por conta do louvor e adoração. Hoje vocês viram, e tem visto já há muitos meses, os adolescentes da nossa igreja fazendo o louvor da nossa congregação. Muitos músicos profissionais passaram por aqui e não ficaram por diversos motivos, mas a obra é do Senhor e os adolescentes estão fazendo louvor. Esses meninos poderiam estar em qualquer outros lugares da cidade, mas eles estão na casa do Senhor. São meninos comprometidos. Eles vêm aqui na sexta-feira, vêm no domingo mais cedo e estão até mais bonitos, pastora, porque vão ficando cheios da presença do Senhor. Nós temos também a Fabiana, a Janaína, que estão fazendo parte do louvor, sendo levantados pelo Senhor para serem usados no louvor e na adoração. E nós precisamos mesmo, meus irmãos, dentro da nossa casa, cantar aquilo que a Bíblia fala. Você pode cantar qualquer coisa que você quiser, mas já que você pode cantar algo que vai abençoar a sua casa, que a sua escolha seja cantar aquilo que vai abençoar a sua família. Amém? Então, se você quiser receber uma oração, vem à frente, pastora Edna vai orar. Uma mulher muito usada pelo Senhor, com muitos dons e talentos que eu não tenho e que tem servido ao reino ao longo de tantos anos, e ela vai orar por você com alegria. Então, que o Senhor te abençoe. Você tem uma semana de vitória, de paz, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. A igreja do Senhor diz amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.